Olá, entusiastas da ciência livre e sem filtro. Meu nome é Lucy e você está no canal Make Science BR. E no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre por que eu não gosto do jeito que a gente usa o termo, o conceito taxonomia, taxonomista e afins. Então se liga aí que tananana, tananana, tan, tan, tananana, tananana, tan, tan. Olá pessoas, hoje no Desmaquiando eu vou fazer uma maquiagem super rapidinha aqui, que eu tenho até uma palestra daqui a pouco, e vou usar esse lápis da Eudora Soul, nem sei se vende mais, é o Alan que me deu de presente, ele tem essa cor mais escurinha que é um verde, e essa cor mais clarinha que é tipo um rosa. Então vamos lá, para começo de conversa, eu não tô conseguindo tirar o teto, para começo de conversa, a gente precisa entender que a taxonomia, a sistemática filogenética, elas são áreas que estão situadas dentro de uma área mais ampla, que é a biologia sistemática. A biologia sistemática é a área da biologia que vai sistematizar o conhecimento biológico. Lucy, mas não é classificar a biologia, blá blá blá? Então, meu anjo, existe um vídeo que eu acho que é o segundo vídeo, o terceiro vídeo que eu gravei aqui pro canal, que talvez eu precise fazer uma atualização, que é a diferença, um Desmaquiando a Ciência, que explica a diferença entre sistematizar e classificar. E é muito importante que você, caso não tenha noção dessa diferença... Ui, fiz carinha. Caso você não tenha noção dessa diferença, é muito importante que você vá atrás desse vídeo, que vai estar aparecendo em algum canto aqui, para você se informar e suplementar esse conhecimento que tu talvez não tenha. E é normal não ter, porque os biólogos, eles infelizmente têm uma dificuldade muito grande nessa parte de diferenças. Então, esse lado aqui, como sempre, está ficando completamente diferente. Ah, beleza. Pequena crise aqui. Pronto. Basicamente, a gente precisa entender que a biologia sistemática ela vai organizar os conhecimentos biológicos. Organizar de que forma? De forma classificatória? Não, como o próprio nome diz, de forma sistemática. O que isso quer dizer? Ela vai organizar objetos, conceitos, ideias baseadas num conjunto de teorias, hipóteses, leis, que são as teorias da evolução, as leis que regem o nosso conhecimento sobre a biologia, outras teorias auxiliares, e assim por diante. Então, quando a gente está... E aí, isso eu falei muito bem já nos vídeos de espécie, que vai estar aparecendo aqui, em outros vídeos, no Biologando de Biologia Sistemática também, assistam, por favor. Eu explico muito bem o porquê que a nossa ciência é uma ciência séria, e ela tem por objetivo explicar causalmente a origem e fixação das características, das similaridades compartilhadas. Então, a biologia sistemática ela pode ser muito rapidamente definida como uma área de estudo que vai tentar compreender os diferentes semaforontes de um indivíduo, as similaridades e as diferenças entre eles, as similaridades e diferenças entre semaforontes de indivíduos diferentes, ao longo do tempo, por meio da proposição de explicações causais e predição de possíveis formas de testar essas hipóteses que a gente está propondo. E aí, nesse contexto, numa visão tradicional, as pessoas geralmente dividem a biologia sistemática, em sistemática filogenética, aquela que o Henning propôs de fazer cladograminha e fazer os grupinhos e falar que é irmão de B e tudo mais. E aí no vídeo lá do Biologando da Biologia Sistemática, vocês podem pegar minhas críticas sobre isso, com mais detalhe. Mas foquemos então nesse contexto por enquanto, que a biologia sistemática ela se dividiria em sistemática filogenética, ou cladismo, e na taxonomia. A diferença entre elas é que a taxonomia ela seria responsável por descrever, propor, identificar as espécies, e a sistemática usaria o conhecimento da taxonomia para descrever evolutivamente, compreender evolutivamente a evolução dessas espécies.
Só que aí entra o problema. E o porquê que eu não gosto do termo taxonomia. Porque a taxonomia, do jeito que a gente usa hoje em dia, ela não tem uma função sistematizante. Ela tem uma função classificatória. E a gente observa isso muito claramente quando nos cursos de biologia ou nas conversas entre biólogos, a gente insiste na noção de classificar os seres vivos. E a gente não está classificando, a gente não está simplesmente criando meios arbitrários de identificar e reconhecer os organismos. A gente está fazendo ciência, a gente está fazendo descrições formais da realidade e, a partir dela, propondo explicações causais acerca da origem e fixação das características que a gente observa. Sejam elas características autapomórficas, que só o bichinho que você está descrevendo tem, ou sejam elas características compartilhadas que você vai tentar explicar filogeneticamente. E aí eu, nesse outro olho, eu sempre faço cagada, mas com o dedinho assim a gente limpa e fica ruim também, mas tá bom. Então, nesse contexto atual, a gente está usando a taxonomia com uma visão errada, que atrapalha a gente a falar sobre a parte científica da biologia e a compreender a biologia como uma área extremamente importante. Então, quando a gente está falando de taxonomia com uma visão classificatória, a gente está desprezando todas as hipóteses, toda a sistematização envolvida no ato de descrever indivíduos, de explicar as similaridades únicas que eles possuem, ou seja, no ato de descrever espécies. Então aqui eu insisto novamente no vídeo que eu falo sobre espécies, tem uns 3 ou 4. E basicamente isso gera o uso desse termo taxonomia com esse cunho classificatório, gera essa desinformação sobre o que a biologia faz para os próprios biólogos. Tanto é que provavelmente muitos biólogos que vão assistir esse vídeo provavelmente vão sentir alguma estranheza ou até mesmo discordar de lata, assim, na cara do que eu estou falando. Porque isso, de fato, confronta o nosso conhecimento tradicional da biologia sistemática, que é essa visão taxonomista classificatória. O que eu quero dizer é que existe sim atos classificatórios dentro da biologia. Por exemplo, quando a gente dá um nome numa espécie, dá um nome para um clado, a gente está usando princípios classificatórios que são determinados ou pelo ICZN, né, o Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, ou pelo Phylocode, que é o que supostamente regraria a nomeação de clados supraespecíficos. Então, as regras que eles estabelecem são justamente regras que não seguem um princípio teórico. Inclusive, o ICZN ele sempre deixa claro que para ele não importa qual tipo de respaldo teórico tu está usando para propor a espécie. Isso ele não vai se importar. O que importa é, você preencheu todos os passos a passos que a gente define? Sim, perfeito, a sua espécie é válida. O que o outro cientista vai achar dos preceitos que tu usou para propor a sua espécie é outros 500. Então, isso que existe dentro do Phylocode, isso que existe dentro do ICZN, são medidas classificatórias, mas note, para regulamentar apenas o estabelecimento de nomes para comunicação, sejam eles nomes das espécies, sejam eles nomes supraespecíficos, gênero, reino, classe, etc. Então, existe então classificação dentro da biologia, só que a gente acaba confundindo essa medida classificatória para atos nomenclaturais comunicativos, que são estabelecidos por essas leis gerais, com os atos científicos de explicações que a gente está propondo, de hipóteses que a gente está propondo. Então, o que a gente faz na taxonomia, no sentido literal de ato, a gente não faz uma classificação, a gente faz uma sistematização. Então, essa divisão, tudo isso para chegar na conclusão de que essa divisão da biologia sistemática entre sistemática filogenética e taxonomia, do jeito que existe hoje em dia, ela é equivocada, porque ela invisibiliza o ato sistematizante que existe no ato da descrição e proposição de espécies. Então, a sistemática filogenética, ela realmente vai se preocupar com outras coisas que não a descrição de espécies. A sistemática filogenética ela vai trabalhar num nível acima da proposição de espécies. Então, ela vai pegar o nosso conhecimento acerca das espécies que a gente propõe para entender a evolução
e o compartilhamento de características entre essas espécies que nós já conhecemos. Então, se você quer usar o termo taxonomia e acha que ele é útil, você precisa usar ele tendo em mente que ele é um ato sistematizante, ele é um ato de propor hipóteses, e não uma mera classificação em que existe um número X de espécies e você está só reconhecendo elas. Não, existem indivíduos, você está pegando esses indivíduos que são os fatos que você estuda. Aqui o vídeo de semaforonte, né, que eu falei semaforonte várias vezes, pode ser útil então para quem não conhece. E você está pegando esses indivíduos, esses semaforontes, e estudando as características que ele expressa. E para isso propondo hipóteses acerca das coisas que lhes são únicas, que você não consegue explicar com nenhuma outra hipótese que já existe. E é assim que nascem então as hipóteses de espécie. Então, se você quer usar o termo taxonomia, você precisa então ter essa lembrança de que é um termo sistematizante e não classificatório. Eu particularmente deixo a taxonomia restrita para esses atos nomenclaturais. Então, taxonomia para mim é ato nomenclatural. O ato nomenclatural ele não envolve nenhum preceito científico, e sim um ato classificatório organizacional de conhecimentos científicos. E toda a outra parte da biologia sistemática ela vai entrar dentro das relações hologenéticas que o Henning propõe, que eu falo lá naquele vídeo do Biologando, da biologia sistemática, naqueles níveis primários, que vai desde o estudo do indivíduo até a proposição de espécies. Então é isso, gente. Eu espero que não tenha ficado muito confuso e que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestões, deixem aí nos comentários da forma mais gentil possível. Essa é a maquiagem. Não ficou tão legal esse lado, porque por algum motivo eu não consigo fazer. Ela tá assimétrica, como sempre. Esse lado eu sou sempre pior para fazer por algum motivo. Mas, como eu tava tentando falar, eu usei o lápis bem grosso, né? Se eu quisesse fazer uma maquiagem mais fina, eu deveria ter apontado o lápis. Então eu fiz um gatinho bem grosso, usei a parte escura para ressaltar esse gatinho, usei a parte clara só para clarear o lado interno, como o Allen me ensinou. E basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fazia muito tempo que eu não gravava vídeo, fazia ainda mais tempo que eu não gravava um Desmaquiando a Ciência. Então eu queria agradecer a todos os padrinhos e madrinhas que contribuem financeiramente para o canal. Sem vocês, eu e o Allen não conseguiria estar aqui, mesmo que de forma escassa, construindo conteúdos e divulgando ciência, popularizando a ciência junto a vocês. Então, muito obrigada. Lembrando que agora o prêmio, a recompensa para as pessoas que contribuem com mais de R$15 para o nosso padrinho é participar de um sorteio de um livro mensal. E então não perca essa oportunidade. São livros variados que vão desde literatura de ficção científica até uma literatura científica, política, tem de vários tipos para agradar todo mundo, e todos os livros de qualidade, sempre focando, sempre possível, focando na produção nacional, inclusive feita por cientistas brasileiros. Então é uma forma de vocês me ajudarem e de eu ajudar a popularizar a contribuição de colegas cientistas que estão aí na relação também. Então é isso, pessoal. Caso você tenha condições financeiras, goste do nosso trabalho aqui na internet, considere se tornar um padrinho ou uma madrinha do canal Make Science BR e ajudar a gente a aumentar o nosso time, a conseguir realmente ter uma frequência de publicação de vídeos. Eu e o Allen estamos tentando fazer o nosso melhor aqui nesse ano turbulento, cheio de problemas. Então a gente agradece a compreensão. Mais uma vez, agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. E fica então o meu grande beijo. Tchau, tchau!